Esta parece ser uma das coroas mais antigas de que se tem registro. Tem mais de 6.000 anos, e remonta à Idade do Cobre, entre 4.000 e 3.300 antes da Era Cristã. Ela foi descoberta em uma caverna remota no deserto da Judéia, perto do Mar Morto, em 1961, entre centenas de outros objetos do período. A história nos revela que, quanto mais importante era o rei, mais imponente era a sua coroa. Afinal, ela representava o seu reinado. Certamente, nos vem à mente a coroa do rei Charles III, que foi coroado há pouco tempo. Até mesmo a natureza pode sugerir um tipo de coroa. Um pingo de água pode fazer surgir uma coroa. Porém, não é desse tipo de coroa que vamos falar. Vamos falar em várias coroas, não apenas em uma. Mas, todas elas pertencentes a um único rei. Nós vamos falar das coroas, do Rei Sol. Estas são as faces do Sol. Algumas das quais estão neste mosaico. Em um giro no sentido horário, vemos a fotosfera, relativamente fria. Até a coroa superaquecida, que está com temperatura superior a 1 milhão kelvins. A primeira imagem da direita é a da fotosfera. É a imagem do disco solar, que vemos sem a ajuda de instrumentos. A segunda e a terceira imagens são da cromosfera, ou seja, a baixa atmosfera solar. Cromosfera vem da palavra grega chroma, que significa cor. É a esfera de cor, geralmente, de alaranjada a avermelhada. E pode ser vista sem a ajuda de instrumentos durante um eclipse solar. Ela está bem perto do disco lunar, como se vê na foto. As outras imagens são da coroa, que é a alta atmosfera solar. No caso, vistas em raio-x. Portanto, a temperatura varia entre 5.800 kelvins, na fotosfera, até acima de 1 milhão kelvins na coroa. Em um eclipse solar total, assim que entra na fase da totalidade, ou seja, da escuridão, surge a coroa branca. Essa que vemos na foto. Ela tem brilho equivalente ao da lua cheia. Não fere os olhos quando a vemos sem a devida proteção ocular. Ela é a luz fotosférica espalhada pelos elétrons da coroa. Como os elétrons interagem com o campo magnético, eles acabam revelando a configuração do magnetismo da coroa, na data de ocorrência do eclipse solar. A imagem que vemos é a da coroa de luz branca, depois de ser tratada com um filtro digital. É muito bonita. Uma evidência que, possivelmente, você já notou, é esta. Por que a temperatura da atmosfera aumentou tanto? Como ela pôde chegar a 1 milhão kelvins? Pois essa observação também foi feita pelos pesquisadores solares. Por que a coroa é tão quente, se a fotosfera é muito mais fria? Isso contraria a termodinâmica. A palavra termodinâmica vem do grego therme, que significa calor, mais dinamis, que significa movimento. A segunda lei da termodinâmica afirma que o calor flui do meio mais quente para o meio mais frio. A coroa deveria estar aquecendo a fotosfera, mas não está. Posto de outra forma, a temperatura que vem caindo desde o núcleo até a fotosfera volta a subir bastante na atmosfera. Sem entrar em detalhes técnicos, podemos afirmar: a coroa não é aquecida pela transferência de calor vindo da fotosfera, mas, por mecanismos dinâmicos e magnéticos, tais como ondas de choque da matéria ascendente, ondas de plasma, energia liberada nas reconexões magnéticas, mini-flares. Flare é um brilho repentino,
causado por liberação instantânea de energia. Agora, vamos discutir, abreviadamente, a atmosfera solar. Podemos dividi-la em duas componentes: cromosfera, que é a baixa atmosfera, e coroa, que é a alta atmosfera. A cromosfera tem cerca de 1% do raio do Sol, algo entre 3.000 a 5.000 quilômetros de espessura. A densidade de matéria varia entre cerca de 0,2 gramas por metro cúbico, no limite interno da cromosfera, próximo da fotosfera, até 16 trilionésimos de grama por metro cúbico, no limite externo. Incrível, não? Para os padrões do nosso cotidiano, o ambiente cromosférico é quase vácuo. A temperatura na base, perto da fotosfera, é cerca de 6.000 kelvins. Depois, a temperatura cai com altura, até 3.800 kelvins. Por fim, a temperatura volta a aumentar com altura, até chegar perto de 30.000 kelvins. Assim como a fotosfera, a cromosfera também tem estrutura granular. São células convectivas, porém bem maiores do que as células convectivas da fotosfera. A cromosfera também tem manchas, que são mais frias do que a cromosfera e, por isso, aparecem mais escuras. A região clara, geralmente em torno da mancha, é chamada praia. É fácil identificá-las nessas fotos. Essa praia não tem nada a ver com aquela de areia clarinha, que você tanto gosta. Nessa praia cromosférica, você evaporaria instantaneamente. As figuras cromosféricas mais impressionantes são as protuberâncias. São arcadas magnéticas, algumas imensas, e não raramente, explosivas. São erupções cromosféricas que liberam enormes quantidades de energia. O filme a seguir é um pouco longo, mas compensa vê-lo. Ele é bem ilustrativo.
Como vimos há pouco, durante a totalidade de um eclipse solar, a coroa solar aparece na luz branca. Essa luz vem da fotosfera e é espalhada pelos elétrons presentes na coroa. Os elétrons interagem com o campo magnético, logo, eles revelam a estrutura magnética da coroa. A estrutura magnética é temporal, ou seja, varia com o tempo, de acordo com a atividade magnética. Como dissemos, a coroa na luz branca pode, no máximo, ser tão brilhante quanto o disco de lua cheia. Mas, ainda assim, é cerca de 1 milhão de vezes menos brilhante do que a própria fotosfera. Sendo a temperatura da coroa muito elevada, todos os átomos dos elementos químicos presentes são excitados, ou seja, são energizados, com isso perdem elétrons, tornam-se ionizados, e passam a emitir luz em comprimentos de onda característicos do nível de excitação. À parte. Quando absorve energia, um átomo torna-se excitado. Ao voltar novamente para o nível de menor energia, o átomo precisa liberar energia. E ele o faz emitindo fótons, ou seja, emitindo luz. Como existem muitos elementos químicos na coroa e inúmeros estados de ionização, surgem inúmeras coroas de emissão. Para observá-las, basta definir o comprimento em que estamos interessados. Por exemplo, se queremos estudar a coroa composta apenas do ferro ionizado, nós selecionamos os comprimentos de onda específicos do estado de ionização do ferro, que nos interessa. E isso é feito através de filtros de luz, ou de frequência, no caso de observarmos a coroa em ondas de rádio. Há, pelo menos, duas figuras que se destacam nessas coroas: as zonas brilhantes e as zonas escuras. Um instrumento específico para observação da coroa é chamado coronógrafo. Basicamente, ele bloqueia a luz da fotosfera com um pequeno disco, deixando passar apenas a luz que está acima da fotosfera, ou seja, a luz coronal. Algumas zonas coronais brilham mais porque há muita emissão de luz pelo plasma que circula dentro das arcadas magnéticas. Como o plasma não tem como escapar das arcadas, eles saem das bases das arcadas muito quentes. Perdem calor quando atingem alturas elevadas das arcadas, e descem mais frios, porém acelerados. E se chocam com o plasma da base da arcada. Esse choque aquece o plasma local. É por isso que o brilho da arcada não é contínuo. Quando a pressão do plasma supera a pressão magnética da arcada, ela se rompe, e o plasma escapa. De forma similar, se a pressão do líquido que passa por uma mangueira for muito grande, a mangueira se rompe e o líquido escapa. Já as zonas escuras são assim porque o campo magnético é aberto, ou seja, não forma arcada. Dessa forma, o plasma escapa do Sol. As zonas de campo magnético aberto são denominadas buracos coronais por essa razão. O plasma não é retido pelo campo magnético, e escapa, como se fosse um buraco na coroa. É pelos buracos coronais, e pelas erupções de arcadas, que o Sol exala grandes quantidades de plasma. Esse fluxo de matéria solar que escapa e permeia todo o espaço é denominado vento solar. As linhas de campo magnético dos buracos coronais se estendem para fora, e são arrastadas pelo vento solar. Elas se estendem tanto, que formam um campo magnético interplanetário, que envolve todo o sistema solar. Fenômenos de extrema violência ejetam grandes quantidades de plasma coronal, e são chamadas ejeção de massa coronal.
Ocorre a ejeção de massa coronal. Foi registrada por 2 sondas em Marte. Foi registrada pela sonda Rosetta. Foi registrada por sonda espacial em Saturno. Foi registrada pela sonda New Horizon perto de Plutão. E foi registrada pela sonda Voyager 2. As ejeções de massa coronal são enormes bolhas de plasma, rosqueadas por linhas de campo magnético intenso, e ejetadas ao longo de várias horas. Por vezes, elas se parecem com uma enorme corda torcida. As ejeções de massa coronal estão entre os responsáveis mais importantes das tempestades geomagnéticas. Dentre as consequências nocivas das tempestades geomagnéticas, podemos citar danos, ou mesmo a destruição de satélites artificiais, interferência nos serviços de telefonia e comunicações de rádio de alta frequência, e queda de sistemas elétricos, os famosos blackouts. A frequência de ocorrência das ejeções de massa coronal varia com o ciclo de atividade solar. Como as manchas solares estão relacionadas à intensidade e à complexidade do magnetismo solar, então a quantidade de manchas pode ser usada para monitorar a atividade solar. Quanto maior for o número de manchas, maior será a frequência de ocorrência de ejeções coronais e fenômenos energéticos associados. É fácil verificar que a quantidade de manchas solares varia em ciclos. Ou seja, em um período médio de 11 anos, a quantidade de manchas varia entre um valor máximo e um valor mínimo. Próximo do valor máximo, o Sol é muito ativo e apresenta baixa atividade quando está próximo do valor mínimo. Em baixa atividade, há poucos eventos violentos e o vento solar é mais brando. O oposto ocorre quando o Sol está em máxima atividade. Esta imagem obtida na luz ultravioleta, pelo telescópio a bordo da espaçonave europeia, Proba 2, entre 2010 e 2020, ilustra bem a aparência da coroa solar ao longo do ciclo de 11 anos. Este gráfico mostra a evolução numérica da quantidade de manchas nesse período, entre 2010 e 2020. Na parte inferior, vemos o mesmo tipo de gráfico para um período mais longo, desde 1750. A atmosfera terrestre é constantemente bombardeada por raios cósmicos, que são prótons, nêutrons, elétrons, núcleos atômicos diversos, que se movem pelo espaço com velocidades elevadas, são frações da velocidade da luz. Nêutrons de raios cósmicos podem atingir o nitrogênio 14, que é abundante na atmosfera. Dessa colisão, surge o carbono 14, que é um isótopo radiativo do carbono 12. Ele é muito usado para datação de fósseis. A magnetosfera terrestre atua como um escudo protetor. Quanto mais carregada de partículas elétricas estiver a magnetosfera, maior será a sua eficiência em bloquear a penetração de raios cósmicos. Com isso, a taxa de incidência de raios cósmicos na atmosfera acaba dependendo da atividade solar. Em outras palavras, quanto mais ativo estiver o Sol, mais carregada estará a magnetosfera, maior será o bloqueio dos raios cósmicos, e menor será a formação do carbono 14. Baixa atividade solar implica em alta produção de carbono 14.
Alta atividade solar implica em menor produção de carbono 14. Como o carbono 14 acaba sendo incorporado à estrutura das árvores, a concentração deles nos anéis dos troncos permite avaliar a atividade solar, assim como descrever o clima do passado. O vídeo a seguir mostra a explosão solar de 7 de junho de 2011, vista pela SEC, sigla americana para Investigação Coronal e Heliosférica da Conexão Sol-Terra, que faz parte dos instrumentos a bordo do satélite espacial estéreo, da NASA. Da imagem mais interna até a borda. No centro, está o Sol alaranjado. Ele foi filtrado na luz ultravioleta extrema, em 304 angstrom. A caixa verde foi filtrada pelo coronógrafo interno. O círculo vermelho foi filtrado pelo coronógrafo exterior. O grande retângulo azul foi filtrado pelo imageador heliosférico. As imagens que vimos, como costuma-se dizer, são de encher os olhos, não acha? Os fenômenos solares são maravilhosos. Mas, visto de longe, né? Chegar perto? Nem pensar. Se na praia cromosférica a gente evaporaria instantaneamente, imagina ficar perto de uma ejeção de massa coronal. Mas, e se eu te disser que podemos ver fenômenos associados à fúria solar? Sim, podemos. E eu vou provar. O que veremos são imagens de encher os olhos. E ocorrem a menos de 1000 quilômetros. Isso mesmo, bem pertinho. Então, divirta-se.